Senhor, que irmão Felipe, estamos aqui para concluir nossa reflexão no capítulo 2 de Daniel, ok? Vamos dar uma rápida passada falando sobre os 5 últimos impérios, né, descritos pelo sonho e que Nabucodonosor teve, de uma grande estátua com a cabeça de ouro, com os braços e o tronco de prata, com o quadril, né, e a barriga de ferro, de bronze, com as pernas e os pés, com as pernas de ferro e os pés de ferro misturado com barro. Essa visão dessa grande estátua. A grande estátua é a simbologia dos tempos dos gentios e a simbologia dos impérios e dos reinos e dos governos do mundo, ok? Por isso, não simboliza apenas a sequência de impérios, mas também simboliza a cronologia do tempo, começando pela cabeça, e os pés simbolizam o fim do fim dos grandes reinos do mundo, mostrando como será e qual será o aspecto dos últimos tempos, onde esses reinos se parecerão uma mistura de barro com ferro, porque haverá aquela fragilidade das alianças e dos concertos humanos e da falibilidade humana, misturado também com aquela dureza do ferro, né, simbolizando ali também aspectos em que haverá uma firmeza, em que haverá algo de rígido, ok? Mas não será algo totalmente firme, porque haverá também a mistura do ferro, ou seja, mostrando que nos últimos tempos haverá sim. E na visão de Nabucodonosor, uma pedra é cortada de algum lugar, certamente de uma montanha, e é atingida e atinge o pé da estátua, a estátua desmorona e tudo vira ruína, e o vento sopra aquelas ruínas e não mais se lembra, não mais se faz memória delas, simbolizando, e aquela pedra que destruiu a tudo, aquela pedra cresce e expande-se e se torna uma grande montanha que cobre que se estende por toda a terra, né? Essa pedra simboliza Cristo Jesus, que é a pedra da esquina. Essa pedra que os edificadores rejeitaram, como disse Jesus. Essa pedra, ela se expande, ela cresce, porque o reino do Senhor começa de uma forma simples, né? Como o reino de Deus começou, como disse Jesus, ela é semelhante a uma mistura de um fermento que uma mulher mistura na massa e ele leveda toda a massa, né? O reino de Deus começou de uma forma simples, né? Já com o anúncio da pregação do evangelho, que até hoje é pregado e espalhado para todo mundo, mas depois se tornará um reino mesmo, um milenial, né? Literal, assim, nos aspectos humanos e políticos, né? Porque no aspecto espiritual e moral ele é real, né? E no aspecto universal também ele é real. Então ele tomará uma dimensão bem maior, uma dimensão que será o milênio. E depois ele se transformará numa montanha, né? Simbolizando que o reino de Cristo não terá fim, mas será um reino eterno, ok? Vamos então para o primeiro desses reinos do mundo, a cabeça de ouro, né? Simbolizada mais especificamente por Nabucodonosor e também simbolizando todo o império que estava sob o domínio de Nabucodonosor. Por que mais especificamente? Porque foi em Nabucodonosor que a Babilônia chegou ao seu auge, ok? Pois no governo de seu filho
filho, de seu sucessor, né, certamente casado com sua filha, Nabonidos, né, e seu corregente e neto, Belsazar, né, foi que a gente vê lá em Daniel capítulo 5, no governo deles é que cai, a Babilônia cai, é destruída pelo império, ok? Vamos lá, o Império Babilônico surgiu em mais ou menos 626 e terminou em mais ou menos 539 a.C. Foi chamado de Neobabilônico, pois antes teve outro império, babilônico que foi de 1792 a 1750 a.C. Mas esse foi um império de Nabucodonosor que teve mais expressão, porque ele alcançou um alcance amplamente mundial, né? Visto que ele é reconhecido como um império mundial. Não que não houvesse alguns povos que ainda não tivessem alcançado, mas se eles tivessem se expandido mais, se eles tivessem avançado mais, certamente estava com eles a vitória da parte de Deus para isso. Por que da parte de Deus? Porque o Senhor os havia levantado para isso. Cabeça, né? Por que cabeça? Porque a Babilônia encabeça espiritualmente todo um sistema mundial que seduz e leva os homens a se oporem a Deus. Este sistema é descrito em Apocalipse como a Grande Babilônia. Daniel e seus companheiros já discerniram o aspecto espiritual e moral deste império maligno, né? A Grande Babilônia de Apocalipse, é claro que não se refere verdadeiramente à Grande Babilônia, a Babilônia da época de Daniel, mas o espírito que agia na Babilônia e no Império Babilônico, o espírito maligno, né, que houve e que teve o discernimento por parte de Daniel, que havia algo ali tentando acabar com a identidade do povo de Deus. Esse mesmo espírito que atuava lá é o mesmo espírito que atuava na época de João, quando teve essa revelação dessa meretriz que estava sobre uma besta, que estava sobre muitas águas. Certamente a cidade de Babilônia era cercada por vários rios, né? Por isso era uma cidade que está sobre muitas águas, né? Mas e por isso a palavra se aplica a ela. Mas naquela época que o apóstolo João teve essa visão, ele tinha uma visão mais voltada, certamente, para a cidade dominante da época. E a cidade dominante da época era Roma. Por isso Roma, na época de João, era a Grande Babilônia, ok? Espiritualmente, fisicamente, era Roma, né? Por isso que a gente vê que o mesmo espírito que agia lá, agia cá, porque o mesmo espírito que age em toda a estátua, que é o espírito do anticristo, né? Que é esse espírito da Grande Babilônia, que se opõe, né? Ok? A Deus. Vamos ler sobre essa citação, Apocalipse 17, 5, 6 e 18, 2, 3. 17, 5, 6. A mulher estava... em sua testa havia esta inscrição: Mistério, Babilônia, a grande mãe das prostitutas e das práticas repugnantes da terra. Vi que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos, o sangue das testemunhas de Jesus. Quando a vi, fiquei muito admirado. 18, 2, 3. Ele bradou com voz poderosa: caiu a grande Babilônia. Ela se tornou habitação de demônios e antes de todo espírito imundo, antes de toda ave impura e detestável, pois todas as nações beberam do vinho da fúria e da sua prostituição. Os reis da terra se prostituíram com ela à custa do seu luxo excessivo. Os negociantes da terra se enriqueceram. Vê que está se referindo, né, a algo espiritual, né? E vê se está se referindo a algo moral também, né? A uma ação maligna que ali reinava, ali através de Roma, na época de João, e através de Babilônia, na época de Daniel, né? Essa Babilônia também é simbolizada pela visão que Daniel tem no capítulo 7, pelo leão
com asas, né? Daniel capítulo 7, versículo 4. A partir do versículo 2. Em minha visão à noite, eu vi os 4 ventos do céu agitando o grande mar. 4 grandes animais diferentes uns dos outros subiram do mar. O primeiro parecia um leão e tinha asas de águia. Eu o observei, e em certo momento as suas asas foram arrancadas, e ele foi erguido do chão, firmou-se sobre 2 pés, como um homem, e recebeu o coração de homem. Aqui se referindo, na visão de Daniel, a o leão com asas, quando na visão de Nabucodonosor era a cabeça. E aí vem a segunda parte da estátua, que era os braços e o peito de prata, o tórax de prata. Esse braço de prata era o Império Medo-Persa. Medo-Persa, que era governado por Ciro. Esse império surgiu mais ou menos em 539 e durou até 311 antes de Cristo, A data da criação do império é reconhecida neste ano, no ano de 539, quando o chefe persa Ciro submete a sociedade da Mesopotâmia, que é Babilônia e a Síria, Caldeia e a Síria, e se torna então um império dominante sobre todo o mundo conhecido, daquela época, ou pelo menos a maior parte do mundo, se tornou Ciro, ok? Esse reino, o reino de Babilônia, ele trouxe uma certa contribuição, que foram os códigos de lei. Tanto que é reconhecido o Código de Hammurabi, pelo reino de Babilônia. E o reino da Medo-Persa, o Império Medo-Persa deu ao mundo o aperfeiçoamento do sistema tributário. Ok? Assim como o Império Grego vai dar ao mundo a cultura, a língua e os jogos. E o Império Romano dá a aperfeiçoação desse sistema de leis que foi trazido pelo Império Babilônico. Veja que ele trabalha também com o mesmo assunto, A Babilônia tratou dos códigos de lei e o Império Romano tratou do aperfeiçoamento da legislação, Aí vem então o Terceiro Império, O Terceiro Império era o império simbolizado pelo quadril, e pelo ventre ou pela barriga, assim, de cobre, ou de bronze, mais propriamente dito. Bronze é mais nobre, mas são ambos parentes, Dependendo da tradução, pode se interpretar como cobre ou como bronze, Ok, vamos lá. Que império é esse? Esse é o Império Grego. No Império Grego tem como sua figura principal, o responsável pela criação do Império Grego, ou pela expansão e por ele tomar a proporção mundial que ele tomou, Alexandre Magno, o Alexandre o Grande, mais ou menos no ano de 333 ao ano 241, Este imperador, ele gastou praticamente todo o seu governo, todo o seu reinado em guerras, travando guerras e guerras e guerras. Ele era um rei guerreiro, ele travando guerras e guerras e guerras, e avançou muito, e ele conquistou o Império Persa e destronou o rei Dário III, e tinha por objetivo fazer a Babilônia a sua capital mundial, No entanto, ele morreu, mais ou menos no ano 323, Não pôde mais expandir porque os seus exércitos estavam cansados, não tinham mais, e estavam reclamando também, porque eram 10 anos de campanha, Tinha que ter uma pausa para eles poderem voltar, e nesse inteirinho ele morreu,
E aí o império ficou dividido em quatro pedaços. O império, né? Ainda continuou o império, mas ficou dividido fragmentado em quatro pedaços. Por isso, ele é simbolizado na visão de Daniel como o leopardo de quatro cabeças, né? Vamos ler lá, Daniel capítulo 7, versículo 6. Eu esqueci de ler sobre o império, sobre a simbologia na visão de Daniel do Império da Pérsia. O Império da Pérsia é simbolizado pelo urso, com algumas costelas da boca, né? A seguir, versículo 5, vi um segundo animal que tinha a aparência de um urso. Ele foi erguido por um dos seus lados, e na boca, entre os dentes, tinha 3 costelas. Foi-lhe dito, levante-se com e coma quanta carne puder, ou seja, essas costelas eram os reinos que a Síria chegou destruindo, né? Para poder assumir, e os impérios que ela chegou subjugando, para poder estar assumindo, né, a sua posição. Aí depois, versículo 6. Depois disso, vi um outro animal que se parecia com um leopardo. Nas costas tinha 4 asas, como as de uma ave. Esse animal tinha 4 cabeças e recebeu autoridade para governar. 4 cabeças, ou seja, simbolizando que os 4 generais que assumiram assim que Alexandre morreu, né? Vê que o material vai se inferiorando, né? Ouro, prata, cobre, ferro. No entanto, não quer dizer que os impérios eles podem ser inferior talvez no material, mas não era inferior na força, porque um subjugou o outro, um destruiu e tomou o lugar do outro, né? E aí vem então o quarto império. Ele é simbolizado na visão de Daniel, o quarto império, que corresponde às coxas, corresponde às pernas de ferro e os pés de ferro e barro, né? Simbolizando o Império Romano. O Império Romano, ele é interpretado na visão de Daniel como um animal indescritível e terrível, que tinha dentes de ferro. Vamos lá, em minha visão, versículo 7. Em minha visão, à noite, vi ainda um quarto animal, aterrorizante, assustador e muito poderoso. Tinha grandes dentes de ferro, com os quais despedaçava e devorava suas vítimas e pisoteava tudo que sobrava. Era diferente de todos os animais anteriores e tinha 10 chifres. Note que a besta sobre a qual a prostituta lá de Apocalipse estava assentada, essa besta também tinha 10 chifres também e 7 cabeças, né? Eu ia dizer 7 cabeças, 10 cabeças, mas eu parei e dei uma analisada assim, né? O império, ele é chamado, ele é simbolizado por essas duas visões, pela visão do rei e pela visão de Daniel com o ferro, né? O Império Romano é reconhecido como tendo início no ano 27 a.C., embora a gente saiba que, assim como os demais impérios, ele teve a sua expansão bem antes disso, né? E terminou por volta de 476 depois de Cristo, ou seja, durou mais ou menos 5 séculos, né? Também as pernas podem representar, de acordo com alguns estudiosos, a sua dualidade, né? O fim, lá para o fim do Império, quando ele se dividiu em dois impérios, né? O ocidental, né? E o oriental, onde um tinha a capital como Constantinopla e outro capital em Roma, né? Isso ocorreu mais ou menos em 395 depois de Cristo, né? 10 dedos são referência aos 10 reis, né? Aos 10 chifres, né? E tanto na visão do monstro terrível, quanto na visão da besta com nomes de blasfêmias, né? Ok? Esses nomes de blasfêmias certamente são nomes
de diversas divindades que de uma certa forma eram afronta a Deus e era comum ali no reino de Roma, né? Ok? E pode-se significar outra coisa além disso também. Esses 10 reis, é dito que 10 reis governarão e darão seu poder ao anticristo, né? Esses 10 reis simbolizados por esses 10 chifres. A estátua representa os reinos do mundo, né? Resumindo aqui, como cabeça, a Babilônia ainda reina espiritualmente, né? Os pés representam o fim do Império Romano, né? Como o próprio versículo de Daniel, capítulo 2, vai falar, versículo 43 do capítulo 2. E como viste, o ferro estava misturado com o barro, e significa que se buscarão fazer alianças políticas por meio de casamentos, mas a união decorrente dessas alianças não se firmará, assim como o ferro não se mistura com o barro. Na análise de Antônio Gilberto, ele diz o seguinte, que possivelmente para nós hoje esse ferro simboliza aos governos ditatoriais que têm se multiplicado pelo mundo. A gente vê aqui na América muitas nações que estão começando a tomar proporções assim de ditaduras, ainda recebem o nome de governos democráticos, mas continuam sendo ditaduras. E o barro simbolizando as verdadeiras democracias, mas que mostra sua fragilidade, ok? É uma visão particular do nosso irmão, ok? Então, os pés representam o fim do Império Romano, mas também os reinos do mundo na atualidade, né, em suas fraquezas. Porém, o barro misturado mostra que a união dos reis e nações, né, desses 10 reis, apresentaria defeitos fatais quanto à fraqueza humana, de maneira que se mostra inerentemente vulnerável. Vamos falar sobre o quinto reino, que é a pedra, né? O reino universal, milenial e eterno de Cristo. A pedra é o Messias, né? Salmo 118, versículo 22 e 23, você pode ler, fala sobre a pedra. Em Isaías, capítulo 28, versículo 16, e Lucas 20, versículo 18, também vai falar sobre essa pedra, né? A pedra de esquina. A montanha ilustra o governo transcendente de Deus, que paira sobre todos os frágeis poderes terrenos, que é representado pela estátua. Está em Daniel capítulo 4, versículo 17 e 25. Vamos ler. A decisão é anunciada por sentinela. Os anjos declaram o veredicto, para que todos os que vivem saibam que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer e põe no poder o mais simples dos homens. Versículo 25. Tu serás expulso do meio dos homens e viverás com os animais mais selvagens, comerás capins com os bois e te molharás com o orvalho do céu. Passarão 7 tempos até que admitas que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer. Então a gente vê como o Senhor age, né, e como Ele é poderoso, né, como o seu reino é um reino que não tem fim e nem limite, né, mas Ele subjuga todos os demais reinos e Ele por nenhum é subjugado. Sem mãos, mostra que Jesus veio de Deus e não de origem ou poder humano, né? Está em Daniel capítulo 8, versículo 25. Com o intuito de prosperar, ele enganará muitos e se considerará superior aos outros. Quem é este? Esse é o anticristo, né? Ele vai tentar fazer isso, né? Destruirá muitos que nele confiam e se insurgirá contra o príncipe dos príncipes. Aí, quem é esse príncipe dos príncipes? É o Senhor, nosso Deus, né? Apesar disso, ele será destruído, mas não pelo poder dos homens. Ou seja, falando sobre Jesus, que ele há de destruir o anticristo, que é esse que se insurgirá contra Jesus, que é o príncipe dos príncipes. E será destruído não pelo poder dos homens, ele será destruído por Jesus. Ele não vai ser morto por armas, ou por foguetes, ou por bombas, ou por qualquer, né,
artimanha ou construção humana, mas será destruído pelo próprio Deus. O nascimento virginal e a ressurreição, assim como a segunda vinda, poderiam ser incluídos nessa referência em sua origem sobrenatural, quando fala assim que a pedra ela não foi tirada por mãos humanas, né? Ou seja, mostra que é algo que vem da parte de Deus. Então, quando a gente vê e traz isso para a interpretação de Jesus Cristo, a gente pode ver que o nascimento de Jesus real e a sua ressurreição não tiveram participação, né? No sentido de que o homem pôs a mão ali, né? Nós cooperamos com o Senhor, pregando o Evangelho, mas é o Senhor quem convence o homem da justiça, do pecado e do juízo, né? Mas ele é quem está sobre tudo, né? Ok? Ele que reina, e o seu reino é eterno, né? Fala-se no versículo, vamos ler os textos para nós concluir a nossa parte aqui. Fala-se que a pedra destruiu tudo e não sobrou nada, né? Enquanto estava observando, uma pedra soltou-se sem auxílio de mãos, atingiu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmigalhou. Esse é o versículo 34 do capítulo 2. Versículo 35. Então o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro foram despedaçados, viraram pó, como o pó da debulha de trigo na ilha durante o verão. O vento os levou sem deixar vestígio. Mas a pedra que atingiu a estátua tornou-se uma montanha e encheu toda a terra. Agora vem a interpretação que Daniel dá. Versículo 44. Nessa época desses reis, o Deus do céu estabelecerá um reino que jamais será destruído e que nunca será dominado por nenhum outro povo. Ou seja, nenhum outro reino se levantará contra Jesus. Destruirá todos os reinos daqueles reis e os terminará. Mas esse reino durará para sempre. Esse é o significado da visão da pedra, que se soltou de uma montanha sem auxílio de mãos, pedra que esmigalhou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O Deus poderoso mostrou ao rei o que acontecerá no futuro. O sonho é verdadeiro e a interpretação é fiel. Então, para concluir aqui, depois que Daniel deu essa interpretação, né, com a ajuda de seus amigos que oraram juntamente com ele, né, Nabucodonosor viu admirado porque ele não tinha falado o sonho, mas Deus falou o sonho para Daniel, que conjuntamente com seus amigos oraram, buscaram a presença de Deus, né? Como é bom ter amigos assim, né, orando numa oração objetiva, buscando a Deus. E muito melhor ainda, né, quando você reconhece esses amigos também, né? Porque Daniel reconheceu, porque Daniel foi honrado com 2 títulos. Ele se tornou governador da província de Babilônia e se tornou chefe dos magos, né? Chefe dos sábios, de todos os sábios de Babilônia. E aí o que acontece? Ele se lembrou dos seus amigos que o ajudou e conversou com o rei Nabucodonosor, e ele constituiu também os seus amigos sobre os negócios de Babilônia. Ok? Aqui nós vamos parar, né? E eu gostaria que você meditasse nisso, né? Sabe que Deus pode, muitas vezes Deus te prospera, Deus te abençoa e te usa assim como Daniel. Mas tem pessoas que estão ali te ajudando, também em oração, com conselhos. Lembre-se dessas pessoas também para agraciá-las. Todas as vezes que Deus te agraciar, compartilhe com elas a sua alegria também, né? E se tiver ao teu alcance abençoá-las, abençoe elas também. Fique com Deus. Depois nós vamos ver se essa semana ou se na semana que vem fazemos uma live ou gravamos um vídeo, né, sobre o capítulo 3, que já está em atraso, né? Ok? Fiquem com Deus, a paz do Senhor.